Boa tarde, Luiz Constantino, Luiz Felipe, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, antes de tudo, queria aqui agradecer a presença de vocês dois aqui na live da XP. A gente tem feito uma agenda extensiva de lives nessas últimas semanas. Imagino que vocês tenham participado de algumas também em outras casas, mas acho que é super interessante nesse momento em que o mercado está bastante volátil, né? A gente tem recebido aí diversos feedbacks positivos dos clientes que estão conseguindo entender um pouco mais a fundo como é que os gestores estão pensando, se posicionando. Então, antes de mais nada, aí queria agradecer a presença e o tempo dedicado aqui aos clientes da XP. Vamos lá. Eu queria começar, se possível, aí uma breve apresentação, tanto do Luiz Felipe Amaral, do Equitas Selection, né, da Casa Equitas, e do Luiz Constantino, do Opportunity. Se vocês puderem, uma breve apresentação da casa, da estratégia. Constantino, você faz gestão tanto do long only quanto do long buys, né? Se puder começar por aí, por gentileza. Exato. Então, para começar, obrigado, Gustavo, obrigado, XP, pelo convite. É um prazer poder contar um pouquinho aqui do que a gente tem feito, como a gente está vendo o cenário. Eu sou sócio e gestor da parte de bolsa do Opportunity, como você falou. Eu sou responsável por duas estratégias, né, do long only, que é o Selection, e o do long buys, que é o próprio nome, né, Opportunity Long Buys. Então, estou no Opportunity há 15 anos. O Opportunity foi uma casa que começou em 94, né? Então foi uma das primeiras assets independentes do Brasil. E a gente tem diversas áreas lá na empresa, tanto da parte de fundo de ação, mas também multimercado, private equity, ação global. Então tem diversas áreas que ajudam muito nessa troca de informação lá dentro. Legal. Boa, vamos lá. Aí, Luiz Felipe, acho que no Equitas vocês fazem gestão somente do long only, né? Ou tem mais alguma estratégia lá também? Oi, boa tarde. Não, aqui a gente faz gestão de uma estratégia só que está no Equitas Selection, tem uma versão dele institucional, mas basicamente um fundo long only com alguma flexibilidade. E é uma casa que faz gestão só dessa estratégia, que existe há 14 anos. Eu estou no mercado há 25 anos, comecei como analista de ações, sou sócio fundador aqui da equipe, da empresa, equipe com 20 pessoas, focada nessa estratégia. Hoje tem 5 bi sob gestão. Legal. Boa, vamos lá. Bom, a gente queria entrar um pouquinho agora aqui também, acho que o mais importante, o que a gente tem feito bastante nas lives, para passar um pouco de cenário, né, o que vocês estão enxergando daqui para frente, dado que a gente começou o ano de 2020, na grande maioria dos agentes de economia bastante otimistas, né, a gente vinha num mercado de alta ali desde 2016, com a troca do governo, a implementação das políticas fiscais, e aí a gente começou o ano com um ambiente super favorável para o capital produtivo, né, para a economia real, porque o juro estava muito baixo, inflação controlada, e a grande maioria das pessoas otimistas. Queria entender um pouco de vocês, se vocês também começaram o ano assim, com essa cabeça bastante otimista, e o que mudou pós-coronavírus, né? O que vocês estão enxergando daqui para frente de cenário. Então, se puder começar aí, por favor, Constantino. Bom, a gente começou o ano com uma exposição mais comprada, né? Então, vamos sempre falar um pouco de direção, um pouco de tamanho do fundo. Estou falando mais do long bias, né? Acaba que o long only faz menos essa gestão de caixa. A carteira dos dois fundos é igual, mas essas mudanças maiores de tamanho e de exposição acabam sendo feitas no long bias. A gente veio 2019 com o fundo um pouco mais comprado, rodando entre 70% e 90%. Nesse início de ano também estávamos por aí, até mais perto de 80%. E um pouco antes do efeito da epidemia se alastrando, a gente um pouco antes do carnaval reduz o fundo para perto de 70%. Ainda não tinha claro, né, o tamanho que seria essa crise, foi muito rápido, muito intenso. Eu acho que à medida que, quando teve aquela variável de as pessoas entenderem a necessidade de quarentena em todos os países, não simplesmente na China e na Itália, eu acho que foi aí que o mercado realmente entendeu a intensidade da crise. Então, a gente volta do carnaval mais ou menos nesse 70%, depois de um tempo acaba conseguindo reduzir o fundo entre 55% a 60%, boa parte das quedas que tiveram, e depois tem atuado de acordo com o nível de preço e como a gente está enxergando o cenário, ajustado um pouco essa exposição. E depois eu posso entrar não sei se vale já entrar agora, de como a gente está olhando, assim, o que são os fatores principais
para a gente ir ajustando essa exposição. Acho uma boa, acho que já podemos entrar assim, que aí mais para frente a gente vai falando de posições, mas isso já é válido sim. Tá bom. Então, assim, a gente acha que tem 3 fontes de incerteza que são importantes para a gente dimensionar o tamanho da exposição do fundo, né? Então, a primeira incerteza era quanto tempo duraria a quarentena, né? Então, à medida que o mercado entendeu que era necessário a quarentena, não pela mortalidade individual do vírus, e sim pelo grau de intensidade que o vírus se alastrava e teria uma saturação do sistema de saúde. Ficou claro para todo mundo que essas quarentenas seriam generalizadas e tomaria mais tempo, então aí foi o grande efeito para preço. Então, entender a duração dessa quarentena é um ponto relevante. A retomada da quarentena seria o segundo foco de incerteza que a gente acha super importante, né? À medida que a gente vai entendendo um pouco melhor e vai monitorando os casos, de ver como pode ser flexibilizado o isolamento, como vai ser a retomada nesse sentido do ponto de vista de oferta, né? Ou seja, as pessoas voltarem a ter uma atividade um pouco mais normal. E o terceiro foco de incerteza é como vai ser a retomada econômica, de fato, quando essa restrição do isolamento for muito mais frágil, for muito mais fraca. Ou seja, como vai estar a saúde financeira das empresas, em que pé elas vão estar para fazer a retomada. Eu acho que esses 3 cenários ainda tem muita incerteza. O primeiro, bem ou mal, né, que é a da quarentena, tem chegado mais próximo, né, do estágio que os países começam a flexibilizar. Então, acho que essa foi um dos primeiros pontos que fez a gente aumentar o fundo, né? Então, primeira ideia foi preço, né? O mercado corrigiu bastante ali no meio de março, e quando começa a discussão de se a crise econômica não seria muito forte, você talvez tivesse que flexibilizar um pouco antes a quarentena. Eu acho que essa discussão, quando começou a ganhar peso, a gente começou a aumentar o fundo. Essa discussão ela acabou depois perdendo força também, porque, bem ou mal, ficou um pouco claro que se você não tivesse como coordenar essa saída de forma bem feita, você fazer de forma estabalhoada seria até pior. Então, isso segurou um pouco a gente, mas ao mesmo tempo a gente começou a ver a curva de casos em Itália, Espanha, na Europa, de forma geral, começando a melhorar, né? Então, o número de novos casos caindo, e não só isso foi importante, que isso era até esperado, dada a quarentena que estava sendo feita, mas também ver que em vários lugares que fizeram a quarentena, o pico de casos ficou bem abaixo, ou pelo menos razoavelmente abaixo do ponto que saturaria o sistema de saúde, né? Então, isso deu algum conforto para a gente aumentar. Mas a gente acha que o nível de incerteza no segundo ponto da volta e da retomada econômica ainda mantém a gente com alguma cautela. Então, a gente chegou a levar o fundo para perto de 80%, chegamos até chegar a 90%, numa fase curta, depois, quando esse debate ganhou força. À medida que os preços já recuperaram muito, a gente está ainda vê incerteza nesse lado da retomada econômica, né, de como vai ser feita, e a flexibilização, a gente decidiu voltar os fundos para um nível um pouco menor, então a gente tem rodado o fundo perto de 60% hoje em dia. Então a gente vai esperar um pouco mais de clareza, um ajuste de preço, para talvez fazer movimentos de voltar a comprar um pouco mais. A gente acha que tem que estar comprado nesse momento, então acho que 60% é uma posição que expressa um pouco essa visão que a gente tem, que as coisas estão descontadas, mas a gente ainda quer um pouco mais de confiança que os níveis de preço atual suportam vários dos riscos. Então, a gente fez alguns ajustes na carteira, mas decidiu voltar o fundo para 60% recentemente. Legal. E aí, essa gestão de caixa que você comentou que vocês fazem aí no Long Biased, vocês têm, por ser a estratégia Long Biased mais flexível, né, vocês têm trabalhado aí somente com gestão de caixa, ou vocês antes ou depois tentaram operar outros ativos, também tem operados aí juros, moedas, alguma outra coisa, ou tem focados mais em ações e trabalhando com exposição de caixa mesmo? Como que vocês... Não, legal. De fato, o fundo Long Biased tem a liberdade de atuar nos ativos, são coisas muito pontuais, a gente, na maior parte do tempo, não expressa a visão em outros ativos, né? Acaba que o foco do fundo é o stock picking e o direcional, mas em alguns momentos, quando a gente acha que a relação risco e retorno está muito diferente ou faz sentido proteger o fundo, a gente atua nesses outros mercados. Então, o que a gente fez nessa crise, a gente
teve uma compra de dólar, né, que rodou entre 5% a 10% na maior parte do tempo, de início de março até agora. Então, a maior parte do tempo entre 5% a 10% comprado, hoje o fundo está 10% comprado em dólar, de forma para proteger. A gente acha que a simetria de estar comprado em dólar, ao mesmo tempo que está comprado em bolsa, ajuda a defender um pouco. A gente acha a bolsa uma simetria melhor ainda do que o câmbio. E, junto com isso, a gente fez parte da compra desse risco que eu estou falando de 60%, e até quando chegou 80%, 90%, parte desse risco foi feito na Bolsa Americana, né? Então, tanto S&P como a Nasdaq, um pouco na visão que quando a gente alonga o horizonte no Brasil, a gente acha que as coisas estão baratas e suportam os riscos, mas lá nos Estados Unidos a gente tem mais conforto que essa retomada pode acontecer antes e de forma mais forte, né? E aí volta naqueles focos de incerteza que eu falei, então, na parte 2 e na parte 3, ou seja, da natureza de como vai ser a flexibilização do isolamento e como vai ser a retomada do lado das empresas. A gente acha que os Estados Unidos entrou um pouco atrasado, acho que no primeiro ponto até o Brasil entrou um pouco melhor, fez a quarentena mais cedo em relação ao número de casos, número de mortes, mas os Estados Unidos, eu acho que ele tem se preparado melhor na capacidade de testar, que eu acho que vai ajudar muito na flexibilização do isolamento, como a capacidade de estimular a economia do lado fiscal e do lado monetário acaba sendo maior do que a do Brasil. O Brasil claramente tem feito movimentos na direção correta, acho que o Ministério da Economia tem sido bastante feliz no que tem proposto, só que o Brasil, dado o nível de alavancagem, por mais que hoje a visão seja que é uma vez só, né, é um orçamento de guerra mesmo, que nem está sendo colocado, no Brasil você sempre fica com medo, à medida que você coloca dinheiro demais e perde um pouco esse rigor fiscal, se a história de 2021 em diante, ela acaba não sendo desviada. Então, para os dois, é natural que o Brasil, se as coisas recuperarem rápido, recupere até mais do que o S&P, né? Porque aqui, de fato, a contração foi maior, mas eu acho que, alongando o horizonte, eu acho que ter um pouco essa diversificação faz sentido para a gente, porque lá, acho que por mais que eu acho que o retorno potencial no curto prazo pode ser um pouco mais baixo, eu acho que ele é mais certo e parece bom o suficiente também para a gente ter uma parte do risco alocado. Legal. Deu para entender bem aí os 3 pontos que você elencou. Acho que, poxa, vamos acompanhar aí, né, como que vai ser esse day after. Acho que isso é bastante importante. Muitas pessoas têm comentado isso. O PMI da China ali para março veio bom, balança comercial, mas tem que acompanhar se de fato isso vai seguir se concretizando aí. Vamos lá, Luiz Felipe, acho que tomamos bastante tempo aqui também. Se você puder comentar um pouco aí como é que está a visão de vocês, pré-coronavírus, pós, e como que vocês estão navegando nesse mar turbulento aí. Tá, bom, a gente tinha uma visão bem positiva, já não era agora, não era recente, né? A gente tem meio por filosofia, meio não totalmente por filosofia, dá muito mais peso porque a gente está vendo nessa análise micro, setorial, enfim, a concorrência nos setores, as empresas e quais são os diferenciais delas, e tem um olhar para o macro para tentar entender em que ponto mais ou menos do ciclo a gente está, né? E tudo tem, tanto variável macro quanto micro, tem um caráter cíclico. E para a gente no macro é importante entender isso, né? Para ter uma visão, a gente tinha uma visão de risco ali, apetite a risco, conforme essa nossa visão em que ponto do ciclo a gente está. E a gente tinha uma visão já há algum tempo de que a gente estava numa fase inicial aqui de vários ciclos, né? Vários ciclos bem interessantes que vem se alinhando aqui no Brasil desde 2016. Um ciclo político, um ciclo de retomada ainda devagar, mas retomada cíclica da economia, um ciclo de reformas e tudo isso, e um ciclo principalmente de lucro das empresas. A gente está vendo uma recuperação de lucro das empresas, estava enxergando isso bem forte, muito claramente desde o primeiro trimestre de 2017, né? Isso como efeito ainda do que as empresas tinham feito lá na época de crise, né? Se prepararam demais para a crise que a gente viveu aqui no Brasil, que o mundo não viu, mas a gente viveu muito fortemente até 2016, e as empresas acabaram se mexendo no sentido de cortar custos, ficaram assim, buscar eficiências. E quando isso acontece, né, no momento de retomada, mesmo que ele seja tímido, né, da economia como um todo, você vê as empresas, principalmente as melhor posicionadas, conseguindo colocar aumentos de margens e ter assim, ganho de market share em cima de concorrentes e com aumento de margens. A gente está vendo isso acontecer. Então, um ambiente bem favorável para investimento em bolsa, na nossa visão,
principalmente para aquelas empresas mais voltadas ao setor doméstico, que era bem onde estava a nossa carteira, né? A gente tem também por característica ter estruturalmente muito mais participação em empresas dos setores domésticos do que de commodities, do que de empresas que dependem de variação de commodities, muito em função de uma visão de onde é que está nosso círculo de competência, onde é que está nosso diferencial analítico, né? A gente acha que está muito mais em analisar esses setores locais. Então, esse era o posicionamento. A gente já vinha, esses setores onde a gente tinha investimento, ou tem investimento maior, já tinham se valorizado bastante no final do ano passado, né? Final do segundo semestre do ano passado teve valorização de múltiplo grande nessas empresas que a gente investe. Então, assim, a margem de segurança já era menor também. Parecia um retorno potencial ainda bastante robusto frente ao que a gente está vivendo agora em termos de alternativa de investimento, né, de juros super baixos, mas com uma margem de segurança menor. A gente não tem por característica fazer muita gestão de caixa, né? A gente olhar assim, nos últimos 10 anos, o que a gente fez no fundo, em termos de caixa, foram momentos onde a gente via riscos binários muito grandes. Então, foram nos anos de eleição, 2014, 2018, a gente chegou a ter 20%, 25% de caixa, e agora no início dessa crise, né, a gente se deparou com essa crise, e o fundo bem alocado, praticamente 100% alocado, e com um viés, como eu falei, de empresas do setor doméstico, que acabaram sofrendo até mais do que o Ibovespa. Então, nossa carteira, na queda, ela até caiu um pouco mais do que o Ibovespa. O primeiro movimento que a gente fez, e aí, só dar um passo atrás também, a gente não tem muito por característica trocar, ficar pulando de galho em galho e trocando demais o portfólio em função das nossas visões de curto prazo, de para onde é que o mercado está indo, né? Aqui, movimentos para a gente são, assim, quando você olha as nossas posições principais no fundo, a gente tende a tomar decisões de investimento com um horizonte de 3 a 5 anos, pelo menos, e isso, olhando para trás, né, na nossa carteira, é o que aconteceu mesmo, né? A carteira das principais posições teve a gente ficou, em média, 40 meses investido. Então a gente mexe pouco na carteira, mas nesse período a gente acabou mexendo um pouco mais, né? O que a gente fez foi, o primeiro movimento foi reconhecendo que poderia ser uma crise das grandes, né? Não se tratava de um Joesley Day ou de uma greve dos caminhoneiros, ela poderia enfim, se tornar uma das grandes crises, né? Como foi 2008 e as outras. E aí faz muito sentido ter a flexibilidade do caixa, né? A gente optou até por sacrificar posições no fundo, mesmo em queda, para ter a flexibilidade do caixa, né? E fizemos isso porque a gente tem a visão de que, nesse momento de crise, acontecem oportunidades, né? Acontecem exageros de preço, com investidores assim, tomados por pânico, acabam vendendo posições a qualquer preço e acaba sendo interessante para se posicionar. Então, a gente optou na nossa carteira em nos desfazermos de uma posição de Petrobras, que era uma posição importante para a gente, e algumas posições menores do fundo, para fazer esse caixa, e nesses momentos de estresse a gente veio fazendo, no último mês e pouco, aí, recompondo a carteira, fazendo essas compras em momentos de exagero de preço, né? Então a carteira está, de novo, quase que totalmente alocada. Esse movimento todo aqui que eu falei deve representar por volta de 25% do fundo, né? Não tem mais do que isso. E eu diria, como característica, se olhar o portfólio resultante em relação ao portfólio original, antes da crise, os nomes principais em grande parte são os mesmos, com uma ou outra exceção, algumas ações que caíram demais, que acabaram saindo das principais, e algumas que a gente comprou, né? A gente fez muito mais compras nos setores de utilities, de distribuição de energia elétrica e saneamento, do que nos demais, mas também aumentamos algumas posições das nossas core, que acabaram dando oportunidade com essas quedas que aconteceram durante esse período. Legal. E aí uma dúvida que ficou aqui, e até inclusive mandaram no chat também, poxa, igual você comentou, você não costuma muito trabalhar com caixa alto, reduzir por conta de eventos de curto prazo, mas você identificaram aí no Equitas de que, de fato, haveria um risco alto com o coronavírus, e vocês acabaram sacrificando o Petrobras para ficar com caixa para aproveitar essas distorções de preço que acabam surgindo na crise. E aí vocês foram aproveitando o preço e comprando os papéis de empresas que vocês já carregavam na carteira, foram
adicionando novas empresas para o portfólio? A gente comprou empresas novas também, só para deixar. A gente não se antecipou o movimento, tá? A gente caiu junto com o mercado até mais. Não é que a gente conseguiu enxergar antes o tamanho da crise. Quando a gente está vivendo ela enfim, deu toda a impressão, já vivi várias dessas, e ela dava a impressão de ser uma das grandes. Mas eu não fiz o movimento aqui de antecipação, não. A gente acabou fazendo esse caixa durante o momento de queda. Acabou sendo até em preços melhores do que estão agora, mas a gente sofreu bem com a queda, não é que teve antecipação, não. Mas a gente comprou tanto nomes que a gente tem na carteira, quanto alguns nomes novos de empresas que a gente acompanha já há muito tempo, e que já teve no passado, e, no final das contas, para a gente o que interessa mais do que os nomes individuais é o portfólio, né? A composição da carteira como um todo, ela tem que fazer sentido. E isso implica em fazer escolhas, né? De tempos em tempos, a gente tem que, às vezes, sacrificar empresas ou posições que a gente gosta e tem uma visão positiva, porque está fazendo escolhas e está enxergando em outras posições uma relação risco-retorno melhor, ou empresas que façam posições que façam mais sentido dentro da composição daquele portfólio naquele momento, né? Então, a gente acabou comprando algumas que a gente já teve no passado, um exemplo Equatorial, uma empresa que a gente já teve no portfólio antes, e acompanha também há bastante tempo. Enfim, não teve nada que a gente fez de olhar para setores que a gente não estava bastante em cima, que não estava acompanhando, nada disso foi feito, né? Também não acho que precisa, né? No momento que está as coisas, esses movimentos tão fortes do jeito que aconteceram, tem muito do fazer o básico, né? Não tem muito o que inventar aqui, eu acho. Quando a bolsa estava a 120 mil pontos, era muito mais difícil achar papéis a bons preços para comprar. Caiu para 60, 70 mil pontos. Banco do Brasil de graça, Vale de graça, acho que não tem que ficar inventando a roda. Muitos gestores têm dito isso. Legal. Constantino, queria fazer uma pergunta para você, um ponto, inclusive, você já comentou, relacionado a posições também. Muitos gestores têm demonstrado uma certa preferência aí para S&P, para ações dos Estados Unidos, principalmente por conta do tamanho das medidas, tanto fiscais e monetárias, né, que o governo americano tem feito. Como que você enxerga essa preferência por americanas e você... como que você tem enxergado, óbvio que o nosso poder de fogo é menor aqui no Brasil, mas como que você tem enxergado as medidas adotadas pelo governo brasileiro e se ela tende a trazer uma recuperação muito forte para a Bolsa, como deve ser nos Estados Unidos também? Como que você está enxergando isso? Então, o que a gente enxerga de diferente é que acho que a capacidade lá para estimular nos Estados Unidos é maior. Acho que as medidas aqui têm sido na direção correta, né? Então, tanto a parte da folha de pagamento, né, folha de salário das pequenas empresas, a ajuda de capital de giro para pequena e média empresa também, são coisas que vão na direção correta. O governo foi até rápido em criar essas soluções, né, de também dar o Corona Voucher lá, né, para os informais. Então, tem várias medidas na direção correta para tentar amenizar o impacto dessa crise. Mas o risco que existe é que essa crise ela tem uma componente que, à medida que, dependendo do prazo que ela tomar, vão ter vários efeitos não lineares, né? Então, quero dizer com isso se a crise durar 3 meses ao invés de demorar 1 mês e meio, não é que o efeito vai ser o dobro, o efeito acaba sendo muito maior. Então, a gente tem uma desorganização setorial que a gente está vendo na economia, que é todo mundo muito preocupado com caixa, que isso dá algum risco de como vai ser essa retomada. E se intensificar, a necessidade de estímulo vai ser tão grande, um país do Brasil como é alavancado, eu acho que pode ter algum risco de o mercado questionar se de fato a gente vai conseguir fazer esse estímulo e voltar com ele com rigor fiscal a partir de 2021 em diante. Acho que as medidas estão na direção correta, sim, só dá um pouco mais de confiança quando a gente alonga o horizonte, que lá, em algum momento, essa crise nos 2 lugares vai acabar, só que a capacidade de colocar o setor privado em condições boas para retomada lá parece mais clara do que aqui. Aqui caiu mais, aqui as coisas, de certa forma, parecem um pouco mais descontadas, mas tem mais riscos, né? Surgem riscos políticos, à medida que a gente começa a alongar o horizonte no Brasil, a gente começa a envolver outros riscos que não estão sendo nenhum foco agora. Eu acho que também não é para tentar olhar muita coisa adiante, eu acho que o foco agora acaba sendo nesses riscos mais imediatos,
mas acaba tendo um pouco a longo horizonte no Brasil, sempre passa por eleição, por vários outros riscos que a gente acaba tendo que assumir, que são um pouco piores. Mas, então esse é o motivo da diversificação no longo base que a gente faz, né? O Selection, como eu falei, é um fundo que só faz ações Brasil e é muito parecido com o que o Amaral falou agora, faz pouca gestão de caixa, e na carteira, que é igual dos dois fundos, as mudanças acabam sendo pequenas também. Mas no direcional que você comentou, foi isso. A gente enxerga as medidas do Brasil na direção correta. Acho que até o tamanho, quando a gente olha nas outras economias emergentes, tem sido um tamanho razoável no Brasil. Acho que se a crise se estender mais, a gente começa a ter essa dificuldade de acompanhar a urgência que vai ser feito, né, no fiscal, na ajuda do lado fiscal. Já bate ali naquele primeiro ponto que você elencou, que é o quanto tempo vai durar tudo isso também, né? Acho que é uma grande incógnita aí pro mercado hoje. Legal. E aí, acho que, Luiz Felipe Amaral, acho que eu também no Equitas Select, no Long Only, vocês não atuam com ações do Brasil, então acho que não vamos entrar muito nesse ponto de Estados Unidos. Se você quiser comentar alguma coisa. Até tem a flexibilidade para fazer, mas não é uma coisa que a gente faça, na verdade nunca fez. Eu coloco isso para quem investe no fundo, que a gente eventualmente, se tiver assim, uma convicção fora do normal, a gente até pode fazer. É uma coisa que a gente olha também. Eu entendo bem o trade-off da oportunidade. Não estamos fazendo isso, não é nem por questão de não ter um mandato para fazer, é porque como o Constantino falou, a gente tem um trade-off aqui, né? Tem, acho, uma clareza bem maior de recuperação realmente da economia americana em relação à brasileira, mas tem um desconto enorme, né? Tanto se olhar a queda da bolsa em reais, mas também a nossa moeda, né? Então, você tem um ativo aqui altamente desvalorizado hoje, para fazer essa troca. Enfim, para mim hoje não está óbvio, né? Apesar de concordar que acho que tem bem mais clareza na recuperação americana. Entendi. Legal. Boa. E aí eu queria já também entrar em um outro ponto que tem se tornado bastante presente nos jornais nos últimos dias também, que é a aceleração da crise política no Brasil, né? Na visão de vocês, vocês acham que essa crise política possa resultar em algo que atrapalhe as medidas que devem ser adotadas para o coronavírus, ou todo mundo apesar dessas disputas, todo mundo está querendo navegar para o mesmo caminho e tirar o Brasil do risco coronavírus? Como que vocês estão enxergando isso? Já está no preço, algum problema político ou não? Eu acho que está no preço, quer dizer, que sempre dá para ser maior, né? O risco político no Brasil sempre dá para ser, assim, se quiser criar um cenário ruim para o Brasil, dá para criar um cenário bem ruim. Mas eu acho que tem, assim, uma parte boa aí do que está acontecendo que aconteceu com juros, que aconteceu com a nossa bolsa, com o câmbio, tem aqui de um prêmio de percepção de risco bem maior do que a gente tinha no passado, né? Isso tem a ver também com o político. O político, você falou em resolver o coronavírus, tem várias dimensões. Isso, né? Tem a de curto prazo, né, que é como o Constantino falou, fazer esse dinheiro chegar agora, principalmente, além de atenuar aqui o problema das pessoas, né, que estão em casa, e muita gente no mercado informal que não tem acesso aí a mecanismos de proteção, tem aqui um movimento que o governo está tentando fazer, e tem que fazer, e é de uma importância enorme agora de curto prazo, que é manter esse tecido empresarial aqui que foi criado ao longo de tempo, né, as relações de trabalho que acabam sendo organizadas pelas empresas, e isso tem que ser mantido, né, tem que ser preservado o máximo possível, porque esse é o mais difícil você conseguir retomar, né? Então, tem esse desafio de curtíssimo prazo. Para isso, eu acho que tem um alinhamento grande aí, mas tem gente tentando pegar carona nessa história de resolver, como tem acordo, todo mundo entende que isso é importante, isso é urgente, tem gente tentando se aproveitar, né, para enfim, aumentar o alcance, eu diria, das medidas. E um desafio do governo federal, aí do ministro da Fazenda, vai ser conter, né, esse estímulo nesse ano, né, que seja simplesmente um estímulo para medidas que
que atinjam aqui o problema pontual, né, e não se estendam para frente, e é um tremendo desafio, né, tem uma frase até do Milton Friedman que dizia que não tem nada mais permanente do que um programa temporário do governo, né, e esse é o desafio aqui, né, tornar isso de fato temporário. E tem uma outra dimensão mais longo prazo, que é, puxa, se a gente realmente entrar num ambiente muito ruim político, isso pode ter consequências no andamento de reformas, né? Eu tendo a achar que tem muito mais ruído agora de curto prazo do que mudança estrutural, de fato, né? E o ruído, eu reconheço que não é pouco, né? Mas acho que tem um exagero aqui de ruído. Legal. Muitos gestores têm até evitado, que acho que não é o caso de vocês, mas mais para estratégia macro, operar curva longa aí, porque tem um risco muito grande de sair uma pauta bomba aí no meio do caminho, alguma coisa que possa deteriorar ainda mais o fiscal, né? E vocês aí, Constantino, tem algum comentário para fazer sobre isso? Estão mais ou menos na mesma linha? Estão enxergando algo diferente? Eu concordo com a visão que o Amaral falou agora. A gente acha que tem muito ruído, esses ruídos, volta e meia, na política brasileira se intensificam e depois desaparecem. A gente acha que essa parte que é a mais urgente agora, de fazer o andamento das medidas para ajudar a combater a crise pela epidemia, eu acho que isso existe uma convergência de visão. Acho que a pressão social é muito grande para alguém segurar esse tipo de medida. Então, acho que essas medidas vão para frente. O risco é isso, de colocarem coisas nessas medidas. À medida que você começa a ter que flexibilizar, fazer um orçamento de guerra, de começar a colocar coisas que não são prioridades, não deveriam entrar agora, ainda mais com o país já alavancado. Então, esse é o risco. Acho que até então parece mais dosado. Acho que vem um risco mais para os anos seguintes, né? Para o ano para frente de como que vai ser a volta para um rigor fiscal maior. E o avanço das outras reformas depois podem ser um pouco atrapalhados, mas eu acho que o foco que a gente tem que ter agora, né, que é ajudar a suavizar o impacto da crise no balanço das empresas e na renda da população que está sofrendo mais, eu acho que esse ruído tende a não atrapalhar. Então, não é isso que está no curto prazo segurando a gente. Acho que mais, se a gente olhar num horizonte mais longo, sempre preocupa um pouco. Mas eu acho que faz parte de se investir no Brasil um pouco esses riscos, né? Não é para amadores. Boa. E aí chegaram algumas perguntas. Aqui, óbvio que é muito difícil de responder isso, mas vou ter que fazer aqui para vocês. A Bolsa bateu ali dia 23 de março, né, mais ou menos um mês atrás. O piso aí desde o começo da crise do coronavírus bateu 63 mil pontos. Como que vocês enxergam daqui para frente? Vocês acham, óbvio que é muito difícil responder, mas a visão de vocês. Vocês acham que é um bear market rally isso aqui, ou de que possa vir a romper esse piso de 63 mil novamente, ou pelo desconhecido, né? No começo a gente tinha muito medo do desconhecido do vírus, agora que as pessoas já entenderam que é um assunto que está afetando todos os países, a gente já tem visto diminuir na Ásia, na Europa, na América do Norte. Vocês acham que há risco de voltar para os 60 mil pontos novamente? Ou a Bolsa deve ficar, se acomodou aqui nos 70, 80 e deve ficar operando a partir daqui? Qual que é a visão de vocês? Se puder começar aí, Luiz Felipe. Tá, essa dinâmica que você descreveu é justamente o que faz o mercado vir lá dos 62, 63 para 80 mil, né? A hora que você sai desse cenário de grande incerteza, os preços acabam refletindo, são outros, né? Então, o que acaba dando oportunidade grande nessas crises, né, é justamente esse ambiente de incerteza. Aquilo que todo mundo conhece, assim, como máxima de investimento em bolsa, né, que você compra na baixa e vende na alta. A baixa é assim que se sente, né? Você se sente com um ambiente de muita incerteza, muita dificuldade de entender o próximo dia. Então, de fato, tem muita coisa que evoluiu no sentido de visibilidade lá daquele ponto de um mês e pouco atrás. Para voltar, e sempre fazer esse julgamento de curto prazo é um risco enorme, a gente não tem, no final das contas, bola de cristal, e a gente está vivendo aqui o ambiente, né? Mas, assim, na minha percepção, teria que ter alguma coisa nova, alguma coisa assim, ou uma segunda onda, vamos dizer, tentar explorar uma segunda onda muito, porque, de certa forma, está
ela também, hoje eu diria que é um elemento de risco que está na cabeça de todo mundo, né? Você ter uma eventual segunda, mas uma segunda onda descontrolada de pandemia nos países que já passaram pela curva, ou aqui no Brasil, assim, se configurar um cenário onde as coisas vão demorar muito mais para voltar ao normal, em função de, eventualmente, a gente entrar no inverno, ou um descontrole maior na hora que começar, aqui em São Paulo, a gente voltar meio que ao normal. Isso, enfim, tentando pintar aqui um cenário onde as coisas poderiam voltar a ter um grau de incerteza que levaria a Bolsa de volta para as mínimas. Mas não é o que a gente está vendo agora. Eu acho que é assim, muito mais provável de você ter uma diminuição de incerteza para frente do que voltar a ter um cenário como esse. Mas enfim, mas é possível. Boa. Constantino, se quiser comentar alguma coisa a respeito. Eu acho que essa pergunta, no meio de uma crise, a gente nunca sabe responder se a gente passou do low ou não, ou pelo menos tem que esperar bastante tempo para você conseguir responder isso com uma confiança. Eu acho que a gente já está em níveis muito mais altos. Eu acho que a incerteza naquele fator 1 sobre a duração da quarentena inicial, ela diminuiu bastante. A evolução que os países têm tido tem sido bastante positiva. Então, essa incerteza diminuiu e o mercado já está começando a olhar a retomada. Eu acho que essa segunda fase vai ser super importante para diminuir essa incerteza ou não. Como o Amaral falou, acho que existe um risco forte de ter uma segunda onda em alguns lugares, especialmente o Brasil, que parece pouco preparado ainda para essa retomada. Mas, além disso, não só risco de os casos aumentarem, vai ser importante também para o mercado saber como é que vai ser a narrativa, como é que vai ser como que a população e o governo vai ser forçado a atuar nessa retomada, né? Porque à medida que você relaxar a quarentena, é normal que o número de casos volte a aumentar um pouco. A dúvida é, você vai precisar parar novamente, travar tudo ou não? E essa é uma discussão que existe, depende muito se você vai saturar o sistema de saúde ou não, a capacidade que você vai ter de segurar um pouco essas ondas, novamente, né? As pessoas, vários países travaram, não pelo risco individual de ter uma mortalidade um pouco maior, era o risco de você ter realmente uma saturação do sistema de saúde, e aí você ter um nível de mortalidade muito mais alto, não só quem já morreria pelo vírus, mas por você não conseguir dar um atendimento adequado, outras doenças começarem a ter morte muito maior. Então vai ser muito importante acompanhar, e não é simplesmente, vai voltar e os casos vão aumentar um pouco, vai ter que travar. Eu acho que é importante acompanhar em que intensidade isso vai ser feito, mas essa incerteza ainda é muito grande. E como eu falei no início, né, se demorar muito, o efeito para a retomada econômica é muito pior, né? Assim, as coisas o balanço de várias empresas não aguenta, né? A gente olha a Bolsa e acaba que a Bolsa é um conjunto, né, de empresas já maiores, com balanço mais sólido, melhores diretorias. Então, a gente tende quando a gente olha essas empresas, ver um impacto menor, mas acho que a economia como um todo vai sofrer bastante se a gente for estendendo essa retomada. Então, é muito importante saber como vai ser esse fato. Então, e se isso se mostrar mais forte, a gente tiver que travar novamente, a gente pode voltar a testar níveis muito baixos para a Bolsa ainda. Então, por isso que a gente ainda não está com nível de risco muito alto. A gente acha que o fator preço é super importante para essas decisões, né? Quando a gente olha a longo horizonte, qual os riscos já estão implícitos desse preço, ou quanto a gente consegue bancar desses riscos. A gente acha que os preços embutem parte desses riscos já, então por isso que a gente está comprado no fundo. A gente acha que com essa volta da Bolsa e o nível de certeza que ainda existe, a gente prefere não estar muito comprado no long base, né? No Selection, o caixa é pequeno, 5% apenas do fundo. E essas crises são super importantes, né? Que elas são exatamente o teste de estresse para os gestores, para os investidores e o processo de investimento, né? Então tem vários gestores super bem sucedidos, com estratégias completamente diferentes, mas acho que mais importante do que você tentar, né, descobrir qual é a estratégia melhor, a estratégia tem que ser condizente com o seu perfil de investimento e como você reage nesses casos, né? Então não adianta você tentar copiar um gestor que você acha super bom, que toma mais risco, ou a longo horizonte, ou tem um horizonte mais curto, se você não reage de acordo. Então, dosar essa exposição, ela depende muito de como você reage ao teu horizonte de investimento, a concentração, tipo de história que você investe, porque é exatamente nesses momentos que as emoções vão tentar te jogar para fazer uma coisa diferente, né? Então você tem que
está com um plano de ação muito bem traçado. Então, ele não só vale para a crise, ele vale muito antes da crise. Então, assim, se você vai reagir na crise desesperado para sair vendendo, você tem que tomar muito cuidado para não estar muito comprado antes. Se você consegue bancar esses momentos e alongar o horizonte, talvez você consiga estar um pouco mais comprado antes, sabendo que a crise vai vir sempre no momento inesperado, né? E a crise, exatamente, ela tem acaba acontecendo depois de períodos que a Bolsa vai muito bem, né? Que a dosagem de risco de vários participantes acabam ficando em excesso do perfil de risco dela, né? O bull market ele tem essa característica de premiar o risco de forma muito rápida. Então, no bull market, você nunca se arrepende de ter tomado muito risco. Você se arrepende de ter tomado pouco risco. Isso vai fazendo as pessoas cada vez tomarem mais risco, e quando tem essa virada, é um movimento forte de tentar readequar o risco. Então, você conseguir fazer isso de forma consistente, tem várias estratégias. Novamente, você tem que agir de acordo com como você faz no bull market e no bear market, e você conseguir ter essa consistência do que você vai fazer. No nosso caso, no longo base tem essa flexibilidade um pouco maior. Preço é o fator fundamental de saber se a gente tem que estar muito comprado ou pouco comprado, e dosar um pouco qual é a faixa que a gente vai estar à disposição de acordo com os riscos que a gente está vendo. Então, por isso a gente tem rodado o fundo entre 50% a 90% nessa crise. Hoje a gente está com 60%, mas sabendo isso, assim, quando cair a bolsa, você vai achar que é óbvio que as coisas vão continuar piorando, ou você vai achar que você se defendeu pouco. À medida que a bolsa subir, você vai achar que as coisas estão se resolvendo e você achar que está pouco comprado. Você pode estar com a mesma posição, dependendo do dia, você acha que está pouco comprado ou pouco vendido. Então, você tem que não tentar fazer algo muito diferente do que você vai conseguir manter quando as coisas estiverem do lado contrário, seja para cima ou para baixo. Então, é bom você estar bem dosado nesse teu plano de ação no fundo. Então, assim, a bolsa vai cair, tentar reduzir o fundo para 20%, você não vai acertar a hora que vai voltar. Então, mesmo que você acerte o início da queda, você pode ser pego no contrapé. Então, tem que tomar muito cuidado. Se a bolsa fechasse hoje, né, e eu só pudesse voltar a comprar as ações para o fundo, ou ajustar o fundo daqui a vários meses, eu estou confortável com o nível de exposição que eu tenho, olhando o horizonte mais longo. Eu acho que isso ajuda a gente a saber como se posicionar, mesmo sem saber qual é o low da bolsa, mesmo sem saber se os riscos já passaram ou não. Então, é assim a forma que a gente faz, pelo menos, como eu falei. Tem que estar adequado da forma que eu reajo à medida que as coisas parecerem dar errado ou parecerem que estão dando certo. Legal. Boa, acho que faz total sentido, né? Acho que da mesma forma aí que vocês, como gestores, precisam estar em linha com estratégia que vocês previamente já discutiram e tudo mais, o cliente, da ponta do cliente também. Quando a gente monta a carteira do cliente aqui na XP, a gente sempre bate muito na tecla de diversificação, alocar em renda variável de fato o que você pretende levar para o longo prazo, não precisa utilizar no curto prazo. E o que a gente viu aí nessa crise do coronavírus, e também acho que o coronavírus e o fato da gente ter saído de uma Selic de 14,25 em 2016 para 3,75 hoje, muitos clientes tinham aumentado de forma expressiva o risco dos portfólios, ficaram com VaR bem acima do que estavam antigamente, e aí agora, poxa, a bolsa caiu 30%, 40%, tem muito cliente resgatando no pior momento porque desrespeitou esse limite de exposição, né? Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Ainok, um cliente que está nos ouvindo aqui na live. Poderiam comentar sobre a influência da curva de juros sobre as empresas do portfólio? Do ponto de vista das empresas, faz sentido o Banco Central cortar a Selic quando o resultante é um steepening da curva? Que vocês acham aí Se quiser começar por aí, Luiz Felipe Amaral, qual que é a influência da curva de juros sobre as empresas do portfólio e qual que é a visão de vocês aí faz sentido o Bacen cortar a Selic quando o resultante é um steepening da curva aí? A influência não é direta, mas ela é forte e indireta, né? Porque, no final das contas, isso aqui te serve como base para a taxa de desconto, que vai dar o valor das empresas no longo prazo, né? Vamos dizer, risco, se você pegar risco Brasil longo prazo, você vai ver pela essa curva longa, né? Então, tem essa ligação indireta forte com o mercado de equities. Em relação ao Banco Central deve fazer, a situação não é... Enfim, tem um trade-off ali, não é muito fácil, mas eu acho que tem... que se ele tiver que errar, ele tem que errar no sentido de
de tentar ajudar, reduzir taxa de juros hoje vai ter o impacto zero em demanda, né, que é o principal enfim, você usa instrumentos de política monetária para tentar calibrar a demanda, né, a maior parte do tempo, e aqui não tem esse efeito, mas tem um efeito aqui de ajudar as empresas, né, e eu acho que hoje é desproporcional o valor dessa ajuda em relação a esse risco teórico aí que pode se dar enfim, de ter uma fuga de capitais em função desse diferencial de juros, tem gente preocupada com o câmbio. Eu acho que não acho que é uma solução simples, não, né, mas eu tendo a achar que essa ajuda marginal que se dá para a empresa aqui tem um valor muito maior do que vale a pena correr esse risco do câmbio. Dando opinião fora da minha área aqui, mas eu tenho a sensação de que, assim, olhando o dia a dia das companhias, aí eu não estou falando só das companhias tem ação em bolsa, né, como o Constantino falou, aí estão os nossos campeões, né, são as empresas, nossa bolsa é super pequena, né, o mercado de capitais no Brasil é atrofiado, isso aqui é resultado de a gente ter passado décadas aí com um ambiente de investimento distorcido, né, pelo como você até descreveu, o pessoal saindo do CDI até pouco tempo, então, é um ambiente completamente anormal, né, não é padrão isso em lugar civilizado e até não civilizado, né, você ter constantemente essa opção de ter instrumentos de liquidez diária, com garantia de tesouro e ter retorno alto com isso, né? Isso gerou, assim, um investidor nunca teve que fazer escolhas aqui, né? E então, a resultante para a Bolsa foi que a Bolsa nossa é pequena, são poucas empresas, é um mercado pouco desenvolvido, e quem está ali são os campeões, as empresas líderes dos setores. Mas no dia a dia, nosso mercado, ele é composto, o mercado de economia, ele é composto por uma enorme quantidade de empresas médias, pequenas, e que estão sofrendo mais, né, que vão ter maior dificuldade de passar por essa crise do que as empresas de capital aberto, e qualquer ajuda hoje, como eu falei antes, de tentar preservar esse tecido empresarial, eu acho fundamental, porque a velocidade de retomada, se você desorganiza isso muito, ela pode ser completamente diferente. Não acho que é linear a história de você ficar parado um mês, 2 meses, 3 meses, em função disso, né? Você pode ter uma desorganização na economia brutal. E eu acho que, de novo, acho que os juros mais baixos, ele ameniza um pouco esse sofrimento dessas empresas menores. Legal, ficou claro. Constantino, quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Eu concordo com a visão do Amaral, assim, acho que primeiro para a gente o importante é como taxa de desconto, ele acaba sendo uma referência super importante, né, quando a gente olha as taxas mais longas. Acaba que tem que tomar cuidado para não colocar prêmio de risco 2 vezes, né, mas assim, acaba que olhar a curva longa como opção de investimento, né, como alternativa para balizar a taxa de desconto para a gente super importante. Em relação ao movimento que o Banco Central deve fazer, acho que é um ponto muito difícil, acho que tem gente mais capacitada para falar isso do que eu, né? Não é muito a minha praia, mas nosso time macro, nosso time de multimercado, acho que ele deveria cortar, e não olhando nesse período agora de crise, porque eu acho que vai fazer menos diferença, mas sim na retomada, né? Então, à medida que as coisas, se tiver menos isolamento e tal, você conseguir fazer uma retomada mais rápida da economia. Então essa é a opinião que vem do nosso time, não uma opinião legal. Minha, de fato. Legal. Constantino, uma pergunta para você agora também. Algo que isso aí eu até, como assessor aqui na XP, eu costumo ouvir diariamente dos clientes, tá? Aí queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente. O Opportunity Selection, né, que é o long only, ele é um fundo D3, né? Ele cotiza em D1, o resgate, e liquida de 2 dias depois. O Equitas do Luiz Felipe Amaral, ele é D30, né? Um fundo D30, como a maioria da indústria aí. O fato de ser um fundo cotização D1, liquidação D3, isso atrapalha na gestão no dia a dia ou pouco impacto? Qual que é o impacto de ter um fundo com prazo de cotização e liquidação menor do que a média no mercado? Isso aí é algo que... A gente sempre investiu em histórias muito líquidas, então ajuda muito a gente a ter uma facilidade maior nesse sentido de dar liquidez para nossos fundos. Nosso passivo acaba sendo um passivo muito bom, né? Então diversificado, tem dinheiro de clientes que estão com a gente há muito tempo,
Então, e ao longo do tempo, os clientes ficaram mesmo em cenários um pouco piores. Então, dá confiança para a gente, né? Quando a gente olha, apesar de olhar o Selection individualmente com essa cotização mais curta, né? O Long Bias tem uma cotização maior. Quando olha a estratégia como um todo, que a carteira é igual, a gente acha que a gente tem um passivo bastante adequado e não teria dificuldade caso tivesse um resgate maior a ter como desinvestir dessa parte. Assim. Então, a gente acha que, da forma que está distribuído o nosso passivo, a gente tem confiança que, mesmo em momentos mais críticos, a quantidade que vai ter de resgate seria pequena e para o total da estratégia. Né? Então, a necessidade de ajuste de posição seria pequena, junto com posições que seriam muito líquidas, a gente toma muito cuidado em não ficar muito concentrado em alguns papéis. Então, entendi. O passivo mais forte e papéis líquidos, né? Focando nessas duas coisas. Exato. Legal. Vocês aí no Equitas, Luiz Felipe, vocês possuem o fundo D30, como a grande maioria do mercado. Isso, vocês operam ativos menos líquidos também? Possuem... qual o motivo assim, de ser um D30? Tem algo que ajuda vocês no dia a dia ou mais em linha aí com o padrão da indústria mesmo? Tem várias razões, né? A gente tem na carteira, a gente tem uma carteira core, que são geralmente 6 ou 7 papéis que representam de 50% a 60% do fundo, com posições entre 7% a 12%, de essa carteira core, e a gente acaba compondo ela com posições periféricas. Aí são nomes menores, e a gente pode ter ações de menor liquidez nessa carteira periférica. Né? O portfólio, quer dizer, a combinação de risco, retorno do portfólio é o equilíbrio dessas ações. Né? Para a gente, não é para ter posições grandes e líquidas, mas a questão do D30 acho que dá uma segurança para a gente. De um lado tem a questão de gerir ativos, do outro lado tem gerir passivo também, como o Constantino estava comentando, e isso é uma segurança a mais aqui, de que a gente não vai ter um movimento abrupto aqui de saída de passivo, né? Isso dá uma tranquilidade para o condomínio todo, né? Está gerindo aqui um pool de recursos de mais gente, e eu acho que é uma sinalização também, assim, a gente investe com um horizonte de alguns anos, como eu comentei. Acho que a postura de se investir em bolsa tem que ser assim, e acho que até para sinalizar para o investidor, 30 dias não parece ser alguma coisa muito grande, né? Assim, mínimo para se investir, acho que até para disciplinar, né? Disciplinar a entrada, né? Alguém que queira já topando 30 dias, parece um horizonte curto demais. Entendi. Legal. Boa. Essa pergunta aqui é algo bem recorrente, então resolvi já passar aqui também. Acho que deu para... Eu procurei aqui no meio, ao longo da nossa conversa, abordar diversas perguntas que foram enviadas aqui tanto no YouTube quanto no aplicativo da XP. Como o tempo está chegando ao fim, vai ter uma outra live às 19 horas, queria só pedir umas considerações finais, se vocês tiverem algum recado para passar aí para os cotistas. O meu recado aqui já de antemão também não se preocupem, contem com a gente, está aqui do lado da assessoria, a gente sempre está estudando a carteira como um todo, para ver qual que é o percentual de alocação correto, de acordo com o objetivo e necessidades do cliente, e acho que do lado dos gestores ali também, muitos clientes me ligam dia e noite, poxa, Gustavo, devo vender o fundo, devo comprar, o gestor está trabalhando dia e noite, estudando muito mais do que a gente, tem uma equipe grande de analistas, então deixem na mão deles e contem com a gente aqui para fazer a gestão da carteira como um todo, tá bom? Se puderem dar as considerações aí. Posso fazer, então. Primeiro, então, agradecer, né, o convite e falar, acho que o importante nessa crise, como eu falei, é você investir de forma adequada com o seu perfil de risco, né? Seja o horizonte de investimento que você consegue ter naquele dinheiro, não tentar sair fora desse perfil, seja atraído pela noção de achar que ficou barato demais e tentar comprar muito mais do que você aguenta se as coisas derem errado, e da mesma forma tomar cuidado para, no desespero, não reduzir uma parcela de investimento que você tem, que você consegue manter por longo prazo, dado que o ajuste de preço já foi feito, né? Então, tentar
a agir mais com a razão e não com o coração, né? Então, você, de fato, vai ser testado em vários momentos dessa crise. Então, acertar a trajetória é muito difícil, né? Então, achar que está comprando low ou cai mais, achar que tem que ficar comprando mais do que você consegue carregar se as coisas continuarem dando errado, me parece um erro, porque você vai acabar tendo que se desfazer dessas posições no pior cenário possível, que é quando você estiver mais desconfortável, né? Então, tentar não tomar risco fora da forma que você reage, eu acho que esse é o principal conselho. Então, assim, às vezes ficar parado é a melhor coisa que você consegue fazer. É claro, se você entrou grande demais nessa crise, é difícil você falar que tem que manter a posição se você já tomou um risco inadequado no passado. Então, não necessariamente você tem que fazer outro erro para corrigir um erro passado. Então, mas fazer com calma os movimentos, eu acho que nisso a assessoria que vocês fazem ajuda muito a ir dosando um pouco esse sentimento que o investidor possa ter, né? Eu acho que, do meu lado, acho que esse seria o conselho mais relevante que a gente pode dar agora. Boa. Bom, do meu lado, queria agradecer o convite, prazer enorme falar com vocês, e aí com a participação do Constantino, excelente bate-papo. Assim, o que eu poderia deixar de mensagem aqui é assim, o movimento que foi feito de aumento de renda variável pelo investidor, pessoa física no Brasil, ele é sem volta, e ele é o início de um movimento que já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Como eu falei aqui antes, a gente viveu durante muito tempo num mundo completamente anormal, né, que é insustentável, né, de alternativa de investimento via CDI, num patamar que trazia retorno para o investidor. Então, hoje, daqui para frente, não vai ter retorno aí, algum tipo de risco, algum tipo de escolha o investidor vai ter que fazer. E a Bolsa, ela assim, a participação que se tem em Bolsa de qualquer de investidores em lugares mais normalizados, ela é muito superior ao que tem aqui no Brasil. Então, a gente vai caminhar para isso. Infelizmente, aconteceu uma dessas crises históricas que acontece de tempos em tempos. Uma outra característica do mercado de renda variável é isso, de tempos em tempos vai ter um momento de incerteza desse. Infelizmente, aconteceu agora no início logo no início do investimento das pessoas físicas. Mas ele também se tem em mente que isso vai acontecer, como já aconteceu no passado. A gente já participou de alguns e espera ter que viver com outros desses para frente, né, Constantino? E não é porque a gente gosta disso, porque a gente pretende estar no mercado durante bastante tempo e vai acontecer de novo. Então, essa é a característica. Então, para conviver com esse tipo de possibilidade, e é bom ter em mente também que esses cisnes negros que acontecem de tempos em tempos são imprevisíveis, a maneira de lidar com isso é ter, de fato, um horizonte de investimento de longo prazo, né? Saber que não é para investir em ações aquele dinheiro que você vai precisar daqui a 6 meses, daqui a um ano. O ideal é ir montando as suas economias de longo prazo, aos poucos, sem tentar também acertar demais o time, né? Se ficar muito entusiasmado ou muito panicado, vamos dizer, com oscilações de preço, e ter disciplina nessa abordagem de investimento de longo prazo, né? E agora é o momento de paciência, né? A gente de fato, sofreu uma queda forte e vai, não tenho dúvida que vai passar, como todas as outras passaram, mas leva algum tempo. Então, isso exige paciência de investidor e resiliência, né? Um erro, isso que o Constantino comentou, é super importante. Se você estava sem perceber, mais alocado em bolsa do que deveria para o seu perfil de risco, e você se deu conta disso no meio da crise, enfim, não vai tentar consertar um erro fazendo um outro agora, né? Então é um momento para quem não precisa do recurso para curto prazo, é ter paciência e resiliência, né? Que vai passar. Legal. Pô, conselhos de ouro aí de pessoas que já operam bolsa há mais de 15 anos. Muito obrigado aí pelo tempo aí, a participação. O mercado tão volátil, não é fácil conseguir agenda com vocês, mas agradeço demais o tempo dedicado aqui aos clientes da XP. Obrigado, Luiz Constantino e Luiz Felipe Amaral. Uma boa noite para vocês. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau.